Leila Pereira se pronunciou hoje numa entrevista que chamou muito a atenção. Atualização das novelas Gerson e John Arias no Palmeiras e o Tetra do Paulistão Feminino. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu quero começar sem muita enrolação, direto ao que a Leila Pereira falou em entrevista para Record News. Vamos resenhar em cima disso. O Abel, claro, ficou muito chateado com tudo que aconteceu na temporada. Não sobre as críticas de torcida, isso eu nem converso com ele, porque se você não consegue trabalhar com a crítica no futebol, então você tem que sair do futebol. Eu nem converso sobre isso, nem com os meus atletas, nem com o nosso treinador, isso é o básico. É óbvio que o torcedor vai cobrar, que vai ter críticas, isso é óbvio pra gente que trabalha no futebol. Essa primeira frase que a Leila Pereira tá falando, eu concordo com ela, tá? De fato, não tem como você viver nessa realidade do futebol de alto rendimento, achando que vai ser tudo mil maravilhas sempre, até porque a cobrança faz parte, né? Depois ela disse o seguinte, ó, com relação aos resultados, claro que ele ficou chateado, como eu também fiquei bastante, porque estivemos muito próximos. Perdemos para nós mesmos, isso é inadmissível, mas acho que ele tá muito animado para começar um novo ciclo no ano que vem conosco. Não tenho dúvida que com os atletas que estão voltando, que estão lesionados, e aí vem a cereja do bolo, né? Com os atletas que provavelmente virão, que estamos trabalhando, não tenho nomes porque não tenho nada fechado. Eu acho que vai ser um ano muito proveitoso pra gente. Leila Pereira deixou claro que o Palmeiras vai ao mercado da bola, essa era uma das principais preocupações, porque o Palmeiras está demorando demais para trazer alguns nomes, né? E aí, olha que engraçado, falando da Leila, né, a postura toda que ela tem como mandatária do clube, eu acho que, assim, é ok, é aceitável, eu acho que ela é uma boa líder nesse aspecto, né? Ela se posiciona, ela não tem medo de chegar para jogar e passar a informação, o jeito dela pensar, né? E ficou muito objetivo para mim o seguinte, tá? O Abel vai seguir até o final do mandato dela, a menos que nos próximos campeonatos ele não conquiste títulos. Vamos seguir o nosso giro de notícias, rapaziada, porque tem muita coisa interessante ainda pra gente conversar. E ó, vamos lá. Gerson, fonte do jornalista setorista Thiago Gomes, tá? O Palmeiras tem uma reunião marcada com o Zenit, segundo o jornalista, para o começo de janeiro, tá? Palmeiras não desistiu do Gerson e essa contratação, essa negociação passa muito por uma posição firme que o Zenit adotou recentemente, né? O Zenit foi a público, foi na imprensa para dizer que objetivamente só recebe propostas pelo Gerson entre 160 a 170 milhões de reais. Menos que isso eles não vão nem conversar. E aí me chamou a atenção uma situação que surgiu essa semana também do ministro de esportes da Rússia, que foi bem objetivo dizendo que a partir de 2028, podendo ser estendido esse vínculo para 2027, na Rússia apenas 10 estrangeiros poderão fazer parte dos times de futebol. É óbvio, no Zenit a gente já tem 14. E o que vai acontecer? Quanto mais próximo ficar dessa data definida pelo ministro de esportes da Rússia, menos eles vão ter capacidade de negociar. Eles vão ter que vender os jogadores a preço de banana, é isso que eles não querem. Eles gastaram muito no Gerson, ele não desenrolou o que eles precisavam e agora, meu amigo, a negociação vai ter que acontecer. A única chance que o jornalista vê, e que ele falou na matéria, né, é se o Palmeiras conseguir oferecer o Riquelme Felipe para amortizar uma parte do custo. Então seria Riquelme Felipe e aproximadamente mais uns 90 milhões de reais, 100 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. O que eu acho muito dinheiro pelo Gerson. É um bom jogador? Claro. É um jogador interessante que quebra a linha, com visão de jogo, bom passe, finaliza de fora da área e é camarão. Vai chegar cascudo, sem medo de vestir a camisa. Mas é muita grana, gente. No vídeo passado a gente falou do Arthur, por exemplo, do Grêmio, que custa um sexto do valor do Gerson e entrega tanto quanto. Me diz nos comentários se você acha que faz sentido para o Palmeiras investir, porque o próximo assunto é o senhor John Arias. Ó, presta atenção nessa novidade, tá? Wolverhampton tem zero vitórias na Premier League desse ano e já são 16 jogos na temporada. É muito lógico afirmar que o Wolverhampton corre perigo de cair para a segunda divisão, é óbvio, né? Último colocado do campeonato. E nessa mística, o John Arias não consegue desempenhar um futebol decente, é claro. Ele não tá conseguindo jogar. Ele viu com bons olhos a vinda para o Palmeiras, você já sabe disso, né? Ele tem interesse em voltar para o Brasil porque é uma janela de exposição interessante. Ele bateu na Europa, não deu certo e há uma grande possibilidade dele voltar, mas
É muito complicado. Segundo o jornalista Flávio Latifi, do UOL Sport, o Wolverhampton vai fazer jogo duro para segurar o jogador até janeiro. Por quê? Se o Wolverhampton cair para a segunda divisão, o que vai acontecer? Pelo fair play financeiro que existe na Europa e na Inglaterra, eles não vão poder ficar com um jogador, pelo menos com uma lista de jogadores com salários altos. Eles vão ter que negociar. Então faz sentido que eles não, obviamente, não cedam 100% na negociação, mas que pelo menos eles consigam ali ouvir propostas. Você sabe que o Wolverhampton também tem interesse nas crias da academia do Palmeiras. O Palmeiras é um clube formador, o Wolves reconhece isso e pode sim haver uma tratativa também em janeiro para que John Arias vista a camisa do Palmeiras. É uma especulação, pode acabar não acontecendo, é claro, mas é uma notícia quente de jornalistas tarimbados, carimbados no mercado e que eu precisava trazer para vocês. Até porque, gente, quando a gente para pra pensar, ó, o Palmeiras tem uma lista de zagueiros que estão sendo especulados para chegar e de meio-campistas. Os zagueiros especulados recentemente, Adrielson, Joaquim, que jogou no Santos, e o Santiago Sousa, que é um volante, mas também joga de zagueiro, do Racing, né? Desses jogadores, me diz quem é o jogador que mais chama a tua atenção e que mais teria condição de vestir a camisa do Palmeiras para a próxima temporada. Diz nos comentários porque é muito importante para a gente entender como pensa também a torcida do Palmeiras. Particularmente eu gosto muito do nome do Santiago Sousa, é um jogador polivalente, tem números que indicam que a última participação dele da Libertadores foi a melhor de todos os defensores. O jogador que mais ganhou duelos aéreos, que mais ganhou duelos no chão, né, bolas no chão, que mais desarmou. Então, assim, pode ser um baita reforço para o Palmeiras, até pelo fato do Aníbal Moreno estar muito próximo de sair do Verdão. Diz sua opinião nos comentários. Já para as opções de meio campista, os nomes que estão sendo especulados recentemente são os de Gerson, Marcel Ruiz e Denilson, além do Luiz Gustavo que está no São Paulo, mas que eu acho que não entraria nessa lista de camarão, né? O Denilson é o jogador menos badalado. E eu acho que o Palmeiras não deveria fazer nenhum movimento por ele agora. Agora, o Marcel Ruiz é um baita jogador, tá na faixa de 60 milhões, 70 milhões de reais. Poderia engrandecer em muito o Palmeiras, né? Eu, particularmente, não gosto da opção de trazer o Gerson, mas não é por nada não, é porque eu acho que o valor é muito alto. É claro que se ele chegar, ele vai jogar e vai jogar muito, cara. E vai reeditar uma dupla de meio campo, né, com o Andreas Pereira, vai dar certo, é óbvio, não tem como dar errado, né? Agora, eu digo uma coisa pra vocês, o Arthur é muito mais jogador que ele do ponto de vista do custo, né? Então quando a gente olha o custo-benefício, nesse sentido que eu tô falando, pode acabar dando certo. E olha que interessante, uma penúltima matéria aí que a gente precisa trazer no vídeo de hoje. Palmeiras está estimando aproximadamente 78 milhões de reais de receita no ano de 2026 com a utilização do Allianz Parque. E olha que coisa complicada, né? Como isso vem a calhar. O Flamengo entrou com essa, entre aspas, esse pedido à CBF, né, para que se retire o gramado sintético dos clubes aqui no Brasil, para que não haja, né, gramado sintético e que todos os clubes joguem com grama natural. Será que eles sabiam que o Palmeiras tinha uma arrecadação tão grande com locação para shows e etc? E aí é uma forma deles tentarem asfixiar. Eles já tentaram, supostamente, fazer isso nos casos da Libra. Você lembra da Libra? Tudo aquilo que envolveu, né? É esquisito. Eu vi essa matéria do Globo Esporte hoje falando a respeito dessa receita que o Palmeiras tem a receber, né? Ou que pode receber, que está programada para receber. É muita grana e o Palmeiras pode sim, de maneira objetiva, fazer ainda mais dinheiro com o Allianz Parque. No Brasil, e aí é uma opinião com números, tá? Aí você pode brigar contra o argumento, mas contra o número não. No Brasil, o Palmeiras hoje, nessa última temporada, foi o quinto time que menos lesionou o jogador. É óbvio. Quando a gente fala de gramado sintético, há toda uma reclamação dizendo que os jogadores se lesionam muito no sintético e etc. Mas, gente, tem umas coisas que a gente tem que levar em consideração. Núcleo de fisiologia e performance e calendário. Não adianta nada você querer que os jogadores joguem a cada 24, 48 horas e achar que não vai se machucar. Óbvio, vai acontecer, né? Agora, de maneira objetiva, o Palmeiras tem números que comprovam que lesiona menos jogadores do que o Flamengo. E aí? Palmeiras joga no mínimo 19 partidas, no mínimo, no ano, falando de Brasileirão, no Allianz Parque. E aí? Como é que você explica a gente ter menos lesionados? Pois é uma situação muito complicada.
E pra gente finalizar o vídeo de hoje, eu preciso te falar do nosso tetracampeonato paulista com essa moça aqui, ó. Amanda Gutierrez fez sua última partida pelo Palmeiras hoje, no Campeonato Paulista, em que o Palmeiras foi tetracampeão em cima do rival Corinthians. As meninas jogaram muito, seguraram o ímpeto do rival e perderam por 1-0, mas garantiram o título com o primeiro jogo, né? O Palmeiras ganhou de 5-1. Amanda Gutierrez é a maior venda da história do futebol brasileiro feminino e com o dinheiro que a gente vai conquistar, né, com a venda dela, o Palmeiras vai investir no centro de treinamento das meninas que fica em Vinhedo para transformar, assim como fizemos com a base e com o profissional, e fazer com que o Palmeiras consiga prosseguir ganhando títulos. O futebol feminino evoluiu muito nos últimos 5 anos. E o Palmeiras está à frente dos outros clubes aqui, sobretudo quando o assunto é estrutura. O Palmeiras é um time dinâmico e atualizado. É bem verdade que a gente tem muito caminho para prosseguir ainda, mas estamos à frente dos nossos rivais e isso é um fator a ser considerado. Para fechar o vídeo de hoje, eu quero te falar de um assunto muito importante. O Palmeiras não só está trabalhando nas contratações de mercado, mas há uma questão imprescindível para a gente tratar. Estamos lentos na contratação de atletas e não estamos tratando a nossa base da melhor maneira possível, porque a gente está formando um caminhão de bons atletas. Palmeiras precisa começar a investir mais nos atletas no time profissional. Entende o que eu tô querendo dizer? De repente não precisa ir atrás de um zagueiro novo. Joga o Benedetti, repatria o Naves, aproveita o Koné e o Thiago Baroni na base, ou o Robson, capitão do Sub-20, né? Tem uma série de jogadores que têm condição, mas que vão precisar de tempo para maturar. Então, na minha opinião, se for para investir, investe em jogador que vai chegar e vai resolver. Agora, se a ideia for apostar em jovens jogadores, usa a nossa base, porque além de tudo a gente vai fazer um caminhão de dinheiro com esses jogadores, na minha humilde opinião. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso, porque é sempre muito interessante ouvir o que você tem a dizer. Você sabe que aqui no Palmeiras 90 Mais a gente tenta responder todos os comentários na medida do possível, né? Quando eu comecei esse projeto, poucos comentários vinham, né? Só que agora a gente tem uma série absurda de comentários a cada vídeo, então a gente não consegue responder todo mundo, tá? Mas se você quiser prioridade na sua resposta, utiliza aqui, vira membro do canal no primeiro nível, baratinho, é R$ 2,99 para quem tá na Android, né? E você vai ter acesso sempre que seu comentário for postado, a gente vai responder com prioridade, com análise, tá? Se você quer vídeos exclusivos, entra no segundo nível de membros por R$ 14,99 que você vai ter acesso à prioridade de comentários e aos vídeos. E se você quiser um grupo no WhatsApp para trocar ideia com a gente, entra no terceiro nível, R$19,99 para quem está no Android, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, aos vídeos exclusivos e a prioridade nos comentários. É o Palmeiras 90 Mais se reinventando, tá? É muito difícil para um canal, assim como nós, sobreviver no dia a dia aqui no YouTube sem investir, sem apostar em bets, em casas de aposta, etc. A gente tem isso como política aqui no canal. Respeita quem faz esse trabalho utilizando, tá tudo bem, mas a gente não quer fazer. E pra gente sobreviver, a gente precisa de vocês, é claro, e precisa dos parceiros que estão chegando. E eu tenho uma novidade incrível para contar para vocês em breve sobre um parceiro que topou entrar nessa situação com a gente e é uma coisa muito legal. Uma coisa que vai dignificar, inclusive, o teu dia a dia. De repente, uma oportunidade nova de trabalho para você de graça, tá? Palmeiras 90 Mais sempre tentando entregar o melhor dentro da nossa realidade, tá bom? Para finalizar, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que tá seguindo o canal, que tá assistindo. Pô, gente, não para de chegar gente aqui. Nem nos meus maiores sonhos eu esperava ter tanta gente aqui conosco em tão pouco tempo. Nós estamos falando de quase 200 mil pessoas diferentes por mês, gente. É muita coisa. O canal passou de 2 milhões e 100 mil visualizações. 13 mil, quase 14 mil inscritos. Eu não esperava isso, tá? Então eu quero do fundo do meu coração agradecer vocês e deixar um questionamento. Questionamento pro final do vídeo aí, porque é muito importante. Você concorda com a nossa opinião sobre resgatar a base como aposta e investir firme apenas naqueles jogadores? Eu vou chamar de camarão, lembra do Felipão quando ele usa esse termo? Jogador camarão, aquele jogador cascudo que vai chegar sem medo. O Palmeiras tem uma base muito bem estruturada e sólida, e é por conta disso que cada vez mais a gente está conseguindo conquistar títulos no profissional. É a molecada que faz a roda girar e o Palmeiras se mantém ativo e forte. Então é isso, família Palmeiras 90 Mais. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre e avante palestra.